Boa tarde, amigos da Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior. Estamos aqui com mais um programa, novamente na TV. E nós temos como proposta, o programa vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo como visão ele sendo usado como um manual. João Lourenço é esse que vos fala, num programa dedicado não só a falar de doença mental, mas também não falar só de tratamento e nem também só de prevenção, em sim da promoção da saúde mental. E nós temos como maneira de promover a saúde mental, usar como referência o maior ensinamento que o maior dos mestres nos deixou, Jesus, que foi o seu Evangelho, a Boa Nova, a boa notícia que ele nos trouxe, que é qual? O mundo não precisa ser assim, você não precisa viver assim, existe uma outra maneira de viver. Segue-me, né? Ele dizia, me segue que você se libertará de todas as amarguras do dia a dia da sua vida. E a nossa proposta é fazer uma análise do Evangelho, utilizando ele como se fosse um manual da vida, que é o viver, que é a vida biológica, e o do viver, né? Que proveito que nós, enquanto encarnados num corpo físico, podemos tirar para a nossa vida espiritual. Então é o manual da vida e do viver. Este é o Evangelho. E por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque foi o Evangelho que foi sugerido pelos Espíritos para que Kardec escrevesse, não respeitando as leis da teologia, não que elas não prestem, mas a proposta dos Espíritos era ser pedagógico, que os capítulos seguissem uma sequência pedagógica e pelo método pestalozziano, ou seja, do mais simples para o mais complexo, do mais concreto para o mais abstrato, de maneira que as pessoas pudessem absorver aos poucos os ensinamentos e internalizá-los no dia a dia de suas vidas. E hoje nós já estamos vamos falar sobre alguns momentos, porque no último programa, que foi no feriado, a gente fez uma resenha dos últimos 3 programas. Hoje é o 4º programa. Porém, rapidamente nós vamos lembrar que em todos os momentos do planeta Terra, houve a presença de Deus, a presença do amor, dos grandes engenheiros do espaço, sob a égide de Jesus, um dos espíritos crísticos, ao qual foi designado essa missão de preparar o planeta para receber uma parte da humanidade que ia continuar sua evolução aqui. Portanto, no início, tudo era fogo, depois virou elemento terra, da terra surgiu o ar e depois veio a água, simbolizando o nosso lado biológico, psicológico, social e espiritual. Em seguida, nós vimos que, para que o princípio inteligente pudesse se manifestar no nível de seres humanos ou hominais, o mundo precisava se preparar. Por isso que no começo nós chamamos de mundo primitivo, depois passa para o que nós vivemos hoje, que é a expiação e provas, estamos em transição para o mundo de regeneração e quiçá chegaremos aos mundos perfeitos. Lembrando que nos mundos primitivos, o que fazia as pessoas evoluírem espiritualmente eram as coisas mais carnais, as necessidades mais físicas. O que fazia o ser humano buscar coisas para crescer, evoluir, era o quê? A fome, o frio, a dor. E a coisa mais sublime que ele podia sentir naquela época era a solidão, não ter com quem contar, né? Ficar a esmo no mundo sem ter com quem se ajudar. Ou seja, o primitivismo da solidariedade. Para evitar a fome, o frio, a dor, é melhor me juntar com alguém. Nos mundos hominais, vamos dizer assim, nesses mundos primitivos, que depois passou para o que nós chamamos de mundo de expiação e provas, né? O que a gente viu? No mundo de expiação e provas, ainda predominava a vida instintiva. Os homens ainda tinham o seu desejo. E assim, começava a raciocinar para poder atender os seus desejos, criando assim as primeiras emoções. Em seguida, nesse mundo de expiação e provas, o que a gente observou? Que era necessário gastar, vamos dizer assim, essas emoções. E gastar significa o quê? Botá-las em funcionamento. Assim como eu corria atrás da fome, do frio, da dor e da solidão,
No mundo de expiação e provas, é necessário você vivenciar a raiva, a culpa, o medo e o controle, ok? Por isso que a vivência disso pode nos levar a problemas, se eu não tiver a boa nova dentro da minha cabeça. Se eu viver simplesmente como um ser em busca de satisfação dos seus desejos e não conseguir, ou seja, do seu egoísmo e não conseguir, claro que vai me dar raiva. O que eu faço com a raiva depois me dá culpa. Depois dessa culpa, eu fico com medo que alguém faça comigo o que eu fiz quando eu tive raiva. E eu fico controlando as pessoas. E isso fez com que, por 1000 anos, nós acabamos depurando o nosso mundo mental e sentimental, chegando agora num momento em que nós vamos de transição para o mundo de regeneração, onde o que era raiva vira impulso, o que era culpa vira uma vontade positiva, né? O que era simplesmente o medo vira raciocinar as coisas ou pensar melhor antes de fazer e não fazer por medo, e finalmente surgiu no lugar do controle o sentimento, ou seja, se nós estivermos unidos pelo mesmo sentimento, não tem que ficar um controlando o outro, não tem que ter quem manda e quem obedece, não tem que ter o forte e o fraco, em que o forte comanda o fraco porque eu sei o que é bom para ele, não. Por amor, cada um respeita as suas diferenças, aprende com as diferenças e as pessoas podem conviver em paz. E aí nós estamos chegando então nesse processo, que é o programa de hoje. Qual é o programa de hoje? É o que nós chamaríamos de humanização do planeta Terra. A transformação de animal para homem passou por um período chamado expiação e provas, que era os hominais. Como as coisas que nós tínhamos que passar aqui eram compulsórias, não havia consciência para aceitar certas situações, então parece que é castigo, parece que é expiação, parece que é prova. No mundo de regeneração, a gente vai querer passar por situações onde vai desenvolver habilidades. Para isso existe a humanização do planeta. Quem fez isso, quem fez a humanização, quem trouxe para nós um processo de humanização, foi Jesus, na sua revelação, ou seja, ele revelou que existia uma outra maneira de você encarar a vida, e o que muda essa maneira de encarar a vida é uma informação muito simples. A vida não é só material. Ela não começa quando nasce e termina quando morre. Ele trouxe a ideia de uma vida eterna, a ideia da vida do espírito, do espiritual, que é o que consola as pessoas. Por isso que é Cristo o Consolador e não Cristo o Conformador. Né? Jesus não veio aqui e disse assim, ó, vão se conformando aí, né? vão aceitando o jeitão que vocês são aí, porque não vai ter jeito. Não, ele falou, olha, calma, não se desesperem, ou seja, tenham esperança, se liguem em mim, ou seja, tenham fé em que eu sou um representante direto de Deus, de que as coisas não são assim para sempre e não é para isso que vocês vivem. O consolo que ele nos deu foi exatamente de que existe algo além do viver, da vida biológica. Existe um viver além da vida. E isso é que é mais importante. E aí, quando eu fui pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente começou a perceber que isso é um manual da vida e do viver. Se você levar em consideração a leitura que nós vamos fazer aqui desse manual, nós vamos perceber que ele nos ensina a tirar o melhor proveito da nossa encarnação em função das necessidades do espírito. Ou seja, pode ser que tenha um monte de coisa na nossa vida que a gente tenha que passar e que não são gostosas, certo? Porém, vão fazer muito bem para nós. E no mundo de regeneração, nós vamos estar com o desejo de fazer isso. Né? Nós queremos passar pelas situações que vão nos ensinar coisas novas a nível espiritual, ou seja, para a nossa vida, que é a tal da vida eterna, que é a vida espiritual. Por isso que eu acabei dividindo o Evangelho em 4 partes, que também tem a ver com biológico, psicológico, social e espiritual, com o fogo, terra, ar e água, né? Que tem a ver, então, com todo esse processo de evolução através dos 4 grandes elementos da natureza, ou seja, que Deus nos forneceu como cenário, ou seja, o planeta Terra, com todos os seus elementos, é um grande cenário para que nós, filhos de Deus, né, tutelados por Jesus,
pudéssemos viver cenas e personagens apenas para fins psicopedagógicos do espírito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa releitura do Evangelho, desta maneira que eu estou dizendo aqui, nos ajuda a tirar aquela sensação de que tudo é por minha causa, né? Rompe de vez com a ideia de qualquer nesga, né, de egoísmo, de orgulho e de apego às coisas, pessoas e lugares, quando tudo é em função do aprendizado e do aprendizado espiritual. Por isso que nós encontramos no Evangelho 4 partes muito claras. A fundamentação da doutrina de Jesus, a instrumentalização que ele não dá, o instrumento que ele não dá, nos mostra as instruções para usar os instrumentos e nos dá as dicas de alguns instrutores, que é o que nós vamos estudar paulatinamente em vários programas aqui, em que nós vamos esmiuçar essas possibilidades de leitura do Evangelho como fundamento, como instrumento, como instrução e instruções, né? Nós estamos nos aproximando do intervalo e dentro desse ciclo da humanização, nós vamos poder falar sobre cada trecho do Evangelho aonde ele nos dá essas possibilidades, né? E aí nós vamos perceber como fica bem claro e fácil de compreender o que é para ser feito, como que é para ser feito e a operacionalidade disso, que é no dia a dia das nossas vidas. Não existe mágica, não existe certo nem errado, só existe o que é possível. E abraçar o que é possível que é a nossa missão enquanto encarnados no mundo agora de regeneração. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para continuar estudando o Evangelho.